Olá pessoal, de volta aqui com o vídeo sobre a planilha que nós vamos usar para preencher os dados da extensão que se referem ao registro de aula. Então vou abrir aqui a extensão, né? A nossa extensão é a extensão registro de aulas e notas, né? Do CIAGE. Então seria aqui nesse campo, né? Registro de aulas. Ela vai abrir esta caixa onde nós vamos precisar inserir o mês, o dia, o modo, o tipo de aula, o conteúdo, a metodologia e alguma observação se o professor quiser inserir. Tá certo? Então, para que seja possível a gente inserir esses dados com mais facilidade, nós temos uma planilha, né? Essa planilha aqui que eu vou apresentar para vocês, né, com esses dados. Então, inicialmente, nós vamos deixar o link da planilha na descrição e o professor ele pode só clicar no link, tá certo? Eu vou mostrar aqui, lá no seu navegador, ele copia o seu link, quando ele copia, automaticamente já vai para o seu Drive. Só que ele vai para o Drive apenas como leitura, né? Você só pode ver a planilha, você não consegue editar. Então, qual é a sua primeira ação? Você vai abrir a planilha, vem aqui em arquivo, e em arquivo você cria em fazer uma cópia. Você renomeia, tá certo? Eu vou deixar o nome mesmo registro de aulas. E aqui você marca fazer uma cópia. Então, automaticamente essa cópia vai ser criada para você lá no seu Drive. E agora é uma planilha que pode é, você pode editar, você pode preencher todos os dados dela, tá certo? Aí é bom que você coloque um nome diferente, né? Eu coloquei o mesmo nome aqui, mas você vai colocar um nome mais adequado ou você exclui a outra, né? Porque você não vai precisar mais da outra, tá certo? Bom, este é o primeiro ponto. Vamos voltar lá para a planilha para a gente ver aqui como vai funcionar. Então a planilha ela tem é, essa tabela, né, com essas colunas. A coluna data que você não vai preencher nada aqui, quando você inserir os dados aqui, isso vai ser preenchido automaticamente. O dia, que é o dia da semana, e aqui o número de aulas que você vai ter naquele dia, tá certo? Isso é o que é muito importante, porque muitas vezes o professor ele acaba tendo uma dificuldade de inserir as aulas no CIAGE, porque ele fica na dúvida em relação ao dia. Ah, eu tenho tal aula em que dia? Na terça, na quarta, ele tem que estar olhando. E qual é o dia da semana? Tá certo? Tudo isso atrasa um pouco. E aqui não, você vai conseguir gerar todos os dias do ano, né, daquela, todas as datas, né, e os dias que você tem aula e o número de aulas, tá certo? A partir daqui do mês, nós vamos ter os dados que vamos precisar inserir aqui, né? Mês, dia, modo, tipo, conteúdo, metodologia e observação. Tá certo? Então é isso aqui, ó. O mês, o dia, que o dia aqui é a data, né? O modo de aula, que é você vai poder colocar aula ou avaliação, mas a maioria aqui será aula, tá certo? Aí o professor já pode dizer, ah, mas aí eu vou ter esse trabalho de em cada célula abrir, colocar aula ou avaliação. Não. A maioria que você vai ter vai ser de aulas. Então você pode até preencher todas as aulas e depois só escolher aquelas que são avaliação e alterar. Então vamos supor que você colocou aqui até este campo, campo 12 aqui. O que é que você faz? Você marca a primeira, você vem aqui onde faz essa cruzinha aqui, tá certo? Na célula e puxa até a 12 aqui, ó. Então eu puxei todas as aulas de uma só vez. Tá certo? É bem mais fácil. Aqui neste campo vai ser avulso. Então esse avulso você vai fazer isto mesmo. Né? Nós temos a opção plano de ensino, porque ela existe lá no CIAGE, mas a extensão ela só trabalha com o registro de aula avulso. Então você vai e puxa todas as aulas aqui avulso que você marcar, certo? O objetos de conhecimento é o campo que tem lá no CIAGE referente ao conteúdo que você vai trabalhar. Então você vai pegar a sua sequência didática e vai colocar toda ela aqui. E nesta planilha dá para você colocar do ano inteiro, tá certo? Ou se você já registrou uma parte, a partir do momento que você quer registrar. A metodologia, então neste caso, você pode marcar uma só das metodologias e depois fazer as alterações. Ou seja, eu sempre faço o seguinte: eu marco aquela
que é mais comum, então vamos supor que eu vá colocar aula dialogada, né? E aí eu puxo o tanto de aula que for. Se por acaso tiver alguma aula prática, aí eu vou lá e altero, né? Uma avaliação, por exemplo, uma aula prática, uma aula contextualizada e por aí vai, tá certo? Mas você vai buscar a forma que seja mais prática para você, né? Porque fica melhor de você trabalhar para não estar um por um, né? E a observação você vai colocar se quiser, mas fica a critério do professor. Então você vai marcar lá todo esse campo, copiar e colar, né? Voltando aqui, ainda temos o campo registrado. Então, o que esse registrado indica? É quando eu tiver todos os conteúdos aqui, já tiver inserido essas aulas lá no CIAGE, eu vou marcando as aulas que eu registrar. Por quê? Porque da próxima vez que eu precisar registrar novas aulas, isso eu posso fazer a cada semana, eu já sei onde foi que eu parei, tá certo? Não preciso nem procurar a data, nem olhar lá no CIAGE. Quando eu entrar aqui na planilha, se eu tiver marcado, né, já está indicando onde foi que eu parei. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco, certo? Para que a planilha ela seja preenchida de forma correta, você vai ter que informar primeiro o horário, o seu horário daquela disciplina. Então, deixa eu mostrar outro detalhe que eu não mostrei. Na planilha, você já vai receber com as abas para 10 turmas. E aí, o que é que você faz? Você vai clicar no botão direito, renomear, né? Você clica aqui em renomear, e aí você coloca o nome da sua turma e da sua disciplina. Se por acaso você tiver mais de 10 disciplinas aí para colocar, né, mais 10 turmas de disciplina, você clica aqui, você para pegar essa última, qualquer uma delas, clica no botão direito e você vai em duplicar. Quando duplicar, ela vai criar uma cópia, como criou aqui, ó, cópia da turma 10. Aí você vai lá em renomear e coloca o nome da turma, tá certo? Deixa eu excluir essa daqui porque já tem muitas, né? Você não vai mexer aqui nessas abas, avaliação, calendário e feriado, que essas abas aqui, elas são importantes para poder preencher o restante de sua planilha. Então, voltando ao horário, você vai colocar o seu horário. Então, vamos supor aqui que eu tenha uma aula na terça-feira e duas aulas na sexta, nesta turma e nessa disciplina. Aqui, aqui esse campo não é obrigado o professor preencher, mas ele é importante para você ter o seu controle. Às vezes você vai fazer um registro de frequência e não sabe qual a aula, porque lá você tem que colocar no registro de frequência a aula, né? Então, às vezes o professor tem que estar procurando o horário todas as vezes, porque não não lembra em que aula. E se você deixar marcado aqui, vai ser mais fácil. Então, aqui o quarto tempo, né? Lá no CIAGE está definido por tempo. E aqui na sexta-feira, eu vou colocar aqui primeiro e oitavo. Vocês vão perceber também que aqui nós temos espaço para 3 aulas. Por que colocamos 3 no máximo? Porque geralmente o professor tem no máximo por dia naquela turma e por disciplina 2 aulas, né? Estourando 3, que é o caso de aprofundamento, tá certo? Que podem ser até 3 aulas. Mas isso também, se o professor quiser, ele pode acrescentar. Se tiver mais aulas no dia, na mesma turma, né, na mesma disciplina, ele pode acrescentar aqui. Aqui onde nós temos data de início, é a data que nós vamos colocar como data inicial para o registro de aula. Aqui está a data do início do ano letivo, tá certo? Para registro de aula, que é a partir do dia 13/2, até o último dia para registro de aula, dia 19/12. Mas, se você já tiver feito os registros até o primeiro semestre todo, você não precisa mais colocar aqui as aulas, né? Então você vai e coloca a partir do dia 30/6/2025. E aí ele vai puxar as datas só a partir puxar os dias só a partir dessa data, né? Então eu vou deixar aqui, tá certo? Porque eu vou colocar ali todos os registros do ano. E onde tem dias da semana, você vai colocar os dias que foram marcados aqui. Então você disse que tinha uma aula na terça-feira. Então você vem aqui, coloca terça. E você disse que tinha 2 aulas na sexta. Então você vem aqui e coloca sexta, tá certo? E aí, antes de mostrar o outro dado, nós também temos essa informação aqui que é uma orientação, uma sugestão para os registros de avaliação, tá certo? Tanto para as provas quanto para quando o professor for fazer a recuperação. Então aqui é apenas uma base, o professor não precisa seguir
arrisca essas datas, mas aqui vai facilitar muito para ele, tá certo? Então, você tem uma disciplina que tem 3 notas por bimestre. Então você pode se basear nessas datas aqui, inclusive aqui está geralmente por semana, olha, de 3 a 7, de 24 a 28, de 23 a 26. Então o professor vai verificando essa data para facilitar ali também o controle dele do que qual a data de avaliação, né? Então, voltando para cá, eu marquei terça e sexta. E o que foi que aconteceu aqui na planilha? Automaticamente ela pegou todas as terças-feiras e todas as sextas a partir do dia 13 do 2 até o dia 19 do 12. Então, isso facilita demais para o professor, tá certo? Porque agora ele tem todas as datas que ele tem as aulas. E aqui, o que é que ele vai fazer? É só ele colocar as suas aulas, né, o seu conteúdo aqui nessa sequência, tá certo? Ele pode colocar do ano todo que ele já fica aqui com a planilha pronta para fazer o acompanhamento de registros, tá certo? Aqui tem o dia, né? O número de aulas, tá certo? Na sexta-feira eu sempre tenho 2 aulas, na terça uma. E aqui aqueles dados importantes para que a gente possa inserir lá no SIAGE, né? Na extensão de SIAGE, que é a partir daqui, mês, dia. Então aqui tem o mês, o dia 14, que está lá, 14 do 2, aqui viu só o dia. E o modo de aula, como eu disse, nós vamos fazer a escolha. Eu vou pegar aqui uma sequência de aulas, tá certo? Que eu tenho aqui na outra planilha, para a gente agilizar, né? Para vocês perceberem aqui, né? Tem algumas aulas até que eu acho que não estão exatamente da forma adequada, mas o que importa é a gente colocar aqui, olha, eu coloquei todas as aulas do ano, certo? Todas, até o dia 19, que já estão prontas para que eu faça o registro. Outro detalhe, é esta marcação aqui de cor vinho, né, o roxo, ela indica que é feriado. Então, nesses dias aqui, eu não vou colocar aula, tá certo? Se eu colocar aqui, eu tenho que retirar, porque eu não vou registrar nessas datas que estão marcadas. Então, essa aqui é uma terça-feira que é feriado no calendário. Então, eu não posso registrar essa aula. Agora, vamos lá. Eu disse o quê? Que a gente marcaria aqui. Tudo aqui eu vou marcar aula, tá certo? Não vou me preocupar se pega aqui o feriado, porque o feriado eu não vou registrar, não tem problema. Aqui eu vou colocar tudo avulso, tá certo? Puxar todos os avulsos ali. Então eu já tenho a marcação completa do ano. E aqui eu vou colocar um tipo de aula só e, como eu disse para vocês, você pode fazer as alterações que achar necessário, né? Por exemplo, eu vou fazer só uma alteração aqui para mostrar um exemplo para vocês. Aqui me dá entre o dia 3 e 7 do mês 3 a primeira nota. Então eu faria uma avaliação aqui entre o dia 3 de março e o dia 7. Aqui dia 7. Então eu venho aqui, ó, e vou colocar no lugar de aula, eu vou colocar avaliação. Aqui é o conteúdo da avaliação, coloquei a avaliação para facilitar, mas aqui é o conteúdo da avaliação. E aqui eu vou colocar também a avaliação, tá certo? Então eu faço essas alterações. Eu já deixei pronto aqui também, ó, que o outro seria dia 28, né? Então eu colocarei aqui a avaliação, nesse outro aqui a avaliação também. E eu acho que tem outro aqui no dia 29 de abril, né? Avaliação e no lugar de aula dialogada, avaliação. E outras eu poderia colocar aula prática, vai de acordo com o professor, tá certo? Aí vamos supor que eu vou registrar essas aulas, só uma suposição, né? Só para jogar aqui para vocês para mostrar, né? Olha, peguei aqui todo esse conteúdo, né? E eu posso até dar segurar com o Ctrl aqui, que eu marquei essa primeira, né? E para marcar as outras pulando esse feriado, eu seguro o Ctrl e agora eu marco as demais, certo? E agora eu dou um Ctrl C. Se eu fizer isso e vier aqui para a extensão e jogar, olha, eu vou pegar automaticamente todas as aulas lá de fevereiro até abril, tá certo? E vou começar o registro de aulas, né? Então, o propósito é este, tá certo? Aí vamos que eu fiz o registro, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar. Eu posso marcar uma por uma, mas eu posso fazer aquela marcação como vocês já viram em relação a eh, essas outras tabelas. Eu marco aqui, venho aqui onde tem um mais e puxo, né? Ó, eu vou aqui, foi até aqui. Puxo, né? Vou tirar só essa que não precisa, que é um feriado. E pronto, aqui eu já sei que eu já
aqui supõe-se, né, que eu fiz o registro até essa terça-feira, dia 15. Então, quando eu vier na próxima entrada, eu já vou registrar a partir daqui, né? E vou marcando as aulas que eu for registrando, tá certo? Então, o propósito da planilha é esse, é facilitar o trabalho do professor, né? Ele faz aí o acompanhamento, faz o seu registro, coloca os seus conteúdos e aí ele vai ter uma facilidade tanto para fazer o registro lá no CIAG, através da extensão, tá certo? Quanto para ele ter o controle dos seus conteúdos. E como eu mostrei aqui, ele pode colocar os conteúdos do ano inteiro, ele vai saber todas as datas que ele tem aula, tá certo? Então nós vamos deixar o link aí na descrição e qualquer dúvida, vocês podem colocar as perguntas aí nos comentários que a gente vai tentando tirar as dúvidas, tá certo?